Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Congresso Brasileiro de Algodão, realizado na semana passada em Fortaleza, no Ceará, apresentou novidades e soluções para a cotonicultura. O Brasil se tornou o maior exportador mundial de algodão, ultrapassando os Estados Unidos. É também o país que mais produz algodão responsável. E para discutir temas como pesquisa, inovação, mercado, produção e sustentabilidade, todos os elos da cadeia se reuniram no 14º CBA em Fortaleza. O governador do estado, inclusive, convidou o setor para investir no Ceará para o desenvolvimento da cultura. Temos vantagens como o sol, temos a vantagem de termos uma ferrovia sendo concluída daqui a 2 anos, que tem uma redução de frete bastante significativo, e temos um dos portos mais modernos do país hoje para exportação, com a localização estratégica, que é mais próximo da Europa, mais próximo dos Estados Unidos. E temos uma indústria têxtil, que é efetivamente um mercado interno consumidor desse algodão. E para ilustrar a importância da cotonicultura no Brasil e no mundo, a gente fala um pouco de números. Com a projeção do ranking de exportação mundial 2024-2025, o Brasil deve exportar 2.722.000 toneladas, os Estados Unidos 2.613.000 toneladas, a Austrália menos, né? 1.176.000 toneladas. Mas para onde é que vai a fibra que é produzida aqui no Brasil? A China compra grande parte da produção, 1.318.000 toneladas foram para o país asiático em 2023-2024. O Vietnã comprou 389.000 toneladas e Bangladesh 284.000 toneladas. É a fibra brasileira ganhando o mundo. Vale lembrar que a produção que ficou aqui no país para o mercado interno foi de 720.000 toneladas. É o algodão do Brasil para o mundo. A fibra nacional também vai para o Egito, conhecido mundialmente pela qualidade do produto. A conquista do mercado destaca o algodão brasileiro. O Brasil há mais de 20 anos buscava a abertura para poder vender algodão para o Egito. Não é que é um grande mercado consumidor, mas é o selo, é o símbolo. Se o algodão egípcio é tido como o melhor algodão do mundo e o Brasil passa a vender para o Egito, ele ganha a equivalência. E aí nós podemos vender para o mundo todo o melhor algodão do mundo, que é o algodão brasileiro, mas com certificação, com rastreabilidade, com boas práticas. O congresso, que reuniu toda a cadeia, abordou também outras culturas que influenciam diretamente na produtividade do algodão. Então hoje, dos mais de 2 milhões de hectares de algodão que nós temos no Brasil, praticamente todos vêm depois do cultivo da soja. Então a escolha do cultivar a de soja que vem posterior ao algodão é muito importante para ajudar o manejo não só das doenças, não só das pragas que vêm na ponte verde com o algodão também, mas também no manejo das plantas daninhas. Passaram pelo evento cerca de 3.500 pessoas de 25 estados brasileiros e 19 países. Foram 114 palestras e muito conhecimento compartilhado. A cadeia do algodão é muito unida e para nós da Sumitomo Chemical é uma oportunidade ímpar de estarmos próximos de toda a cadeia, do cliente, do técnico, do cara que é produtor de algodão, do outro que está querendo plantar algodão. É o reflexo do que acontece na agricultura brasileira. A agricultura brasileira extremamente moderna, muito bem estruturada. Os cotonicultores, eles são grandes produtores, eles têm uma responsabilidade muito maior. E a gente vê nesse congresso o que tem acontecido na evolução do agro nos últimos anos. E a expectativa para todo o setor é aumentar a demanda para continuar crescendo. O que eu espero sim é que o Brasil continue sendo um player muito forte, que a gente consiga manter essa posição de primeiro exportador e, logicamente, garantir a oferta para o mercado brasileiro, né? Quando o produtor cresce, nós, como fornecedores deles, também crescemos e mantemos o nosso negócio a longo prazo. Camomila, gengibre, hortelã. Existem muitas plantas medicinais que têm tradição milenar, né? E todo esse conhecimento foi adquirido por meio do projeto Preservar, uma imersão que conta com a presença de estudantes do ensino fundamental. Camomila, carqueja, pimenta, babosa.
mais de 30 espécies de plantas medicinais espalhadas por esta chácara em Vargem Bonita. Além das plantações, o local serve de base para esta garotada, alunos da Escola Classe IP. Eles fazem parte do projeto Preservar, uma iniciativa voltada para estudantes, educadores e profissionais da área de saúde. Os produtos de origem vegetais só são coletados. Extrativismo. E é ao passo que nós estamos mostrando que tudo é possível cultivar. Nós plantamos, então tem a época certa de plantar, a época certa de colher, inclusive as ervas medicinais. E esse projeto é para ensinar crianças e adultos que é possível cultivar ervas, preservar a cultura do conhecimento. De julho até setembro de cada ano, os alunos ficam na chácara. Eles estudam para se tornarem monitores do projeto na época da colheita da camomila. A missão, então, de repassar tanto para eles e, obviamente, para as gerações futuras, a relação econômica, social, o potencial das plantas medicinais na promoção à saúde e, sobretudo, as espécies vegetais brasileiras que o projeto cultiva. Esse ano nós vamos realmente destacar muito isso, né? Em tantas espécies que são cultivadas aqui, aquelas que são genuinamente os nossos biomas, que representam a nossa cultura, e o projeto Preservar, como o nome diz, é exatamente essa função, trazer essas informações e com eles preservar para as gerações futuras o potencial que nós temos despertado ao longo desses 21 anos aqui. Quem visita o local tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada planta. A camomila também é conhecida por camomila alemão e matricaria, e seu nome científico é matricaria camomila. Durante a visitação a esse campo cheio de plantas medicinais, de ervas, quem explica para os visitantes a função de cada plantinha dessa são os estudantes da Escola Classe P. O Jonathan, por exemplo, ele é o responsável por essa linda plantação aqui de camomila. Então, quem passa por aqui, né, Jonathan? Você explica um pouquinho sobre a camomila. Sim. O que é a camomila? Camomila, ela ajuda no brilhamento do cabelo e deixa bem calmante. Bem calmante. E também ela tem uma parte medicinal, que é esses negocinhos brancos. Que negocinhos brancos? São essas florzinhas aqui, ó? Sim, essa parte aqui é a parte medicinal dela, branquinha. E como é que faz? A gente tira isso? Não. Não tira? Não, a gente faz junto com isso. Ah, faz tudo junto, mas o que traz a parte medicinal é essa pétalazinha branca. Sim. É? E com relação a plantar e colher, vocês também sabem sobre isso? Explicam que tem uma época certa? Tipo, eu sei que pra tirar a gente bota 2 ou 3 mãos e tira ela. Ah, olha só que dica legal que ele tá dando. Por exemplo, se eu quiser pegar um pedacinho da camomila, tem uma técnica então. Como é que é? É assim que puxa ela. Que puxa, que aí não estraga a planta. Não, não estraga não. Além de conhecer os canteiros de ervas medicinais, os visitantes passam pelos laboratórios, onde são feitas demonstrações da produção de extrato de algumas plantas e o processamento de secagem das ervas. Eu estou encantada com a quantidade. Os pescadores da Praia do Farol, de São Tomé, em Campos, no Rio de Janeiro, estão sofrendo com o avanço do mar. O fenômeno está provocando danos estruturais e ambientais na região. Ações emergenciais já estão sendo tomadas. Há mais de 10 anos que Gilda tem o mar como quintal de casa. Um privilégio, mas que com o passar do tempo se tornou um pesadelo. Tem noite que a gente não dorme, né? Porque tem medo, né? Porque a água vem até lá na cozinha. Enchemos o saco de areia e colocamos na porta, né? Porque a força da água vinha arrebentando tudo. Ao seguir pela orla sentido Praia de Barra do Furado, que fica no município de Quissamã, as condições da estrada ficam piores. Foram feitos desvios emergenciais. A mais recente interdição foi da curva do Mangue de Carapebas. Após parte da pista ser arrancada,
O acesso foi deslocado para dentro de uma propriedade particular. O proprietário autorizou, agora a Secretaria de Agricultura vai confeccionar a cerca para evitar que os animais acessem a pista, né, para segurança também, para não acontecer nenhum acidente. Mas isso tem sido recorrente em todo o Brasil, em todo o litoral. Mas aqui parece que está sendo mais intenso e está sendo muito recorrente. Todo ano avança muito, 20, 30 metros, está sendo muito rápido. O presidente da colônia de pescadores do Farol afirma que cerca de 150 trabalhadores do ramo dependem economicamente dessa rota. A grande preocupação é, em dias de chuva, dia que estiver molhado, a gente vai ter dificuldade. E também há de entender que é uma estrada em propriedade particular, a gente tem que contar com uma boa vontade do proprietário, né, de estar cedendo esse desvio na propriedade dele para que a gente possa trafegar e os pescadores possam ter acesso à Barra do Furado, que nós temos um número bem expressivo de pescadores daqui do Farol, que tem suas embarcações aqui no terminal pesqueiro e precisam vir para cá para ir pescar. Uma equipe de secretários municipais e engenheiros visitaram o trecho interditado e avaliaram que será preciso elaborar um projeto de contenção, como já existe em outras regiões afetadas pelo fenômeno. Além disso, nós estamos trabalhando com emergência, então criando caminhos alternativos para a população que aqui circunda, né, muitos pescadores, muita população. O avanço do mar também ameaça a biodiversidade do maior mangue do litoral campista, uma área de cerca de 20 mil metros quadrados. Para se ter uma ideia do impacto da alta concentração de água salgada, nesta parte, os galhos secos evidenciam a morte do manguezal. Dá para a gente perceber, né, que há o mangue, né, morrendo e, por consequência, a biodiversidade, como o caranguejo, né, o guaiamum azul e também a biodiversidade das áreas alagadas, né, que às vezes ela depende da água salobra, mas não da água salgada. Quando bate água salgada, ela compromete toda essa biodiversidade, causando a morte de algumas delas. Uma equipe de pesquisadores e especialistas esteve no mangue para retirar amostras necessárias para um trabalho de revitalização do ecossistema já deteriorado. A gente vai trazer, junto com o Campus Mais Verde, 300 mudas de mangue branco, que é a espécie predominante ali na região, espécie mais resistente também, né, àquela área. E futuramente a gente adiciona algumas outras espécies, como o mangue vermelho, o mangue preto, que são espécies que vão ajudar ali a recompor essa área com uma vegetação de mangue, né, do manguezal. As exportações da carne de frango alcançaram o maior preço por tonelada desde agosto de 2022. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Só no mês passado foram embarcadas quase 380 mil toneladas. E quem chega para fazer uma análise do setor é a coordenadora de inteligência de mercado da BPA, a Laís Foltran. Bom dia, Laís. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Olá, bom dia a todos. Laís, conta pra gente, né, quais fatores levaram a esse resultado? Olha, esse mês de agosto foi um pouco atípico, né? Nós víamos aí enfrentando algumas dificuldades no mercado externo com relação, né, às proibições relacionadas à doença de Newcastle, e aí esse mês a gente teve também alguns impactos na questão logística que influenciaram no volume que foi um pouco abaixo do esperado, né? A gente fechou a casa aí de quase 380 mil toneladas, como você bem pontuou, isso dá um decréscimo de 12% com relação ao mesmo período do ano passado, né? E aí muito se deve a essas questões logísticas que afetaram o porto de Paranaguá, que acaba embarcando o principal volume exportado pelo Brasil, tanto do estado de Santa Catarina quanto do Paraná, e aí também com relação, né, ainda alguns resquícios das proibições e restrições que decorreram do caso de Newcastle, no Rio Grande do Sul. Mas em relação ao valor, né, isso já aconteceu de uma forma mais positiva, o resultado apresentado, né, em relação ao valor médio. Isso se deve a quê? Por exemplo, ao Japão, por exemplo, teve um papel importante nesse sentido? Ah, sim, com certeza, né? E aí, falando especificamente do preço médio, que aí conseguimos retornar na casa dos $2.000 por tonelada, já fazia um bom tempo que o setor não alcançava esse expressivo valor, né, esse preço médio, e se deve principalmente agora em agosto ao mercado do Japão, que é um mercado de altíssimo valor agregado, que importou quase
40 mil toneladas, com um crescimento de 32%, né? Então, não só importou volume, mas volume de produtos de alto valor agregado que tem um preço médio bem maior em comparação com os outros mercados. A África do Sul também é um outro grande destaque, né? Sim, nós temos a África do Sul, que também cresceu aí significativamente esse mês, deu 11%, a gente registrou aí 28 mil toneladas embarcadas para a África do Sul. E outro país também que teve um importante aí, que contribuiu importantemente para o volume embarcado foi Emirados Árabes, com 39 mil toneladas. Pois é impressionante nos Emirados Árabes Unidos, né, como a nossa carne de frango brasileira faz sucesso, né, com algumas marcas nossas assim consagradas, inclusive, né? O pessoal lá achando que às vezes as marcas são nacionais, na verdade são marcas brasileiras. Então é muito importante, a gente aqui do Record News Rural até conferiu tudo isso de perto, a força do Brasil nos Emirados. Agora, eu acho importante a gente pontuar e falar da China também. Como é que está a nossa situação em relação à China? Porque quando aconteceu a doença de Newcastle, houve aquele embargo, né? Inclusive uma prova de como o setor é sério e transparente com o mercado internacional, né? Mas como é que está a situação atual? Os produtores do Rio Grande do Sul, naquela região onde os casos foram notificados, eles já estão exportando, ainda não? Olha, com relação ao Rio Grande do Sul, no caso do mercado chinês, as restrições ainda permanecem. O governo brasileiro tem feito um excelente trabalho junto às autoridades chinesas, né, para comprovar todas as documentações, né, tudo que foi solicitado pelas autoridades locais. E agora a gente aguarda, né, ansiosamente para o retorno. Recentemente a gente teve o retorno para o Brasil como um todo, porque quando veio a suspensão, a China acabou suspendendo o Brasil, né, então todos os estados brasileiros que exportavam para lá acabaram também sofrendo com a restrição. E tivemos, né, a notícia positiva do retorno aí alguns dias atrás, mas infelizmente para o Rio Grande do Sul o embargo ainda segue. Pois é, e aí com relação a esse embargo, né, momentâneo, claro, ainda continua em relação aos produtores gaúchos daquela região, mas houve um impacto significativo para a nossa exportação ou o impacto foi menor do que a gente imaginava? Especificamente com referência ao mês de agosto, sim. A China importava em grandes volumes mensais e esse mês acabou importando apenas 16 mil toneladas, principalmente pelo fato de que quando foi suspendido todo o Brasil, ao retornar, né, o livre comércio para as outras áreas, muitas empresas acabaram perdendo o tempo de embarque nos portos, né? Então, quando veio o retorno para os demais estados, a maioria dos navios já haviam, né, sido liberados, então as empresas acabaram perdendo grandes volumes de embarque nesse mês. Então, é esperado que aí no próximo mês a gente consiga restabelecer o fluxo para a China, considerando os outros estados. E para o Rio Grande do Sul, eles exportavam uma média de 5 mil toneladas mensais, que, né, se até o próximo mês a gente ainda não reaver, né, a situação do livre comércio para o Rio Grande do Sul, a gente deve ter um impacto aí por volta de 5 mil toneladas a menos de novo. Laís, já que a gente falou dos portos, né, recentemente a gente falou do impacto para o café, né, dessa questão logística mesmo, inclusive dos atrasos de envios pela questão dos portos mesmo, né? Como é que fica em relação à carne de frango, né? O setor também enfrenta os mesmos desafios, ou seja, produto parado em porto, atraso para enviar mercadoria? Sim, infelizmente a situação ela reflete também para a carne de frango, acredito que para os outros setores agropecuários também, né? No caso nosso, né, da carne de frango e até para a carne suína também um pouco, os nossos principais portos são do sul, porque os principais produtores e exportadores ficam, né, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esses últimos meses a gente tem sentido bastante, principalmente, como eu comentei, por causa do Porto de Paranaguá, que tem estado em reforma aí já há um longo período de tempo. Então, isso tem impactado aí significativamente nos embarques. Pois é, eu acho que um dos desafios, claro, né, esse logístico é importante e o outro também é sempre estar atento às demandas internacionais, às novas negociações e futuros mercados. E eu sei que a BPA, né, Laís, faz um trabalho muito sério junto ao governo para, inclusive, abertura de novos compradores, né, abertura de novos mercados.
Isso mesmo, a BPA faz um trabalho constante junto ao governo federal, MAPA, MRE, até o Ministério da Indústria e Comércio, para a abertura de novos mercados. Não só a abertura, mas também a ampliação deles, porque quando a gente fala de carne de frango, hoje o Brasil acessa uma vasta quantidade de países, né? A gente aí exporta para mais de 150 mercados. Então, acaba ali restando poucos para abertura. Mas a gente trabalha também, né, como eu comentei, para ampliação. Então, quando a gente fala de ampliação, são novos estabelecimentos aprovados, ampliação de produtos. Então, às vezes, só tem algum corte específico ou alguma restrição à destinação desse produto no país, né, em questão. Então, a gente também trabalha nesse sentido. E falando aí um pouco mais para carne suína, então, a gente tem mais ou menos uns 90 mercados, então, quando vocês veem notícias aí, às vezes acaba sendo até um pouco mais relacionado à carne suína para abertura de novos mercados, porque a gente ainda tem bastante espaço para conquistar. A gente tem trabalhado aí fortemente agora para abrir alguns mercados da América Central, alguns mercados na Ásia que ainda nos restam como fechados, então a gente tem trabalhado bastante nessa área também. Muito bacana, até porque, Laís, muitas vezes, claro, quem é da área rural já está por dentro, né? Mas quem acompanha o Record News Rural e de repente é o consumidor final, muitas vezes não faz ideia de como, dependendo para o mercado ou para determinada região, até dentro do próprio país, existem alguns critérios ou algumas exigências que o produtor tem que se adequar. Ou seja, para cada mercado existe um padrão específico que deve ser atendido. Como que essas informações chegam até o produtor, né? E como que é o trabalho para que ele realmente consiga exportar? Esse trabalho é feito principalmente pelo Ministério da Agricultura, né, pelo MAPA, que por meio dos fiscais que ficam dentro dos frigoríficos, né, então toda a tramitação de informações acaba vindo diretamente, né, pelo sistema do Ministério da Agricultura, para os agricultores, para os produtores ali da ponta. E nós aqui também, né, à medida que acompanhamos as negociações feitas, porque todas essas negociações são feitas oficialmente pelas autoridades brasileiras, né, mas nós aqui acompanhamos muito de perto essas negociações. Então, à medida que a gente toma conhecimento dessas informações, a gente também repassa para os nossos associados. É importante, né, ressaltar que, por mais que existam diferentes critérios para exportação, existe um mínimo a ser cumprido, né, que todos os estabelecimentos que possuem a inspeção federal, eles estão aptos para circular mercadoria no território nacional e também para exportação. E aí, a depender do mercado, eles precisam cumprir um critério extra. Por exemplo, a gente estava falando agora há pouco dos Emirados Árabes Unidos, por ser um país de origem islâmica, muçulmana, precisa da certificação halal, né? Então, isso acaba sendo ali um requisito extra para poder exportar. Então, aí vai muito mercado a mercado. A gente tenta, né, sempre acompanhar o Ministério da Agricultura para poder apoiar o associado na ponta, né, nas dúvidas com relação aos critérios específicos. A gente tem todo um time aí da nossa área técnica que trabalha fortemente nessa parte. E é fundamental, né, Laís, porque é o seguinte, o produtor que consegue exportar, ele consegue muitas vezes também um melhor rendimento, né? Com certeza, não? O produtor que consegue acessar o mercado externo, ele acaba tendo um rendimento superior àquele que comercializa apenas no mercado doméstico. Eu acho também importante a gente pontuar o seguinte, porque muitas vezes o brasileiro fala, vai tudo lá para fora, então não fica nada aqui, ou fica aqui, fica mais caro. Mas não é assim, né? A maior parte do produto ainda fica aqui no Brasil, né? Nós abastecemos o mercado interno e quando a gente consegue exportar, tem que atender tanta demanda que todo o processo produtivo aqui também evolui, gerando emprego e renda no Brasil, né? Sim, isso mesmo. Falando da carne de frango, a gente produz aí quase 15 milhões de toneladas anuais. Desses 15 milhões, a gente exporta 25%, né? É um volume pequeno, uma parcela pequena comparada com o todo. E nós aqui na associação, a gente sempre fala, né, que o nosso primeiro e principal consumidor é o brasileiro.
depois a gente atua na complementariedade dos outros mercados. Laís, você acredita que essa liderança do Brasil, né, ou seja, o Brasil ser referência quando o assunto é carne de frango, muito também ganhou força no período da pandemia? Eu digo pelo seguinte, né, a gente teve uma preocupação com a sanidade, todo um controle muito rígido, né? Isso chancelou ainda mais realmente o comprometimento do Brasil, né? Sim, sim. Tivemos um período muito difícil durante a pandemia, as empresas tiveram que se ajustar significativamente à linha de produção para poder cumprir com todos os requisitos de distanciamento social. Então, o setor expandiu muito a contratação de novos funcionários para poder ter as devidas alterações de turno, para também, no caso, também foi afastado pessoas de risco, né, que tinha ali todas as questões de saúde que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde exigiam que fosse cumprido. Então, na época, foram contratados mais de 25 mil pessoas, né, para suprir aí essa demanda e não desabastecer o mercado brasileiro e também o mercado estrangeiro, que tem no Brasil o seu principal, né, fornecedor de produtos. Acho bacana a gente pontuar, antes de encerrar nossa entrevista, quais são os principais estados produtores de carne de frango. Nós temos o Paraná, que é o primeiro principal produtor, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É isso, e a gente segue de olho, sempre acompanhando esse setor tão importante para a nossa economia, né? E claro, a BPA tem sempre espaço garantido aqui no Record News Rural. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia. Obrigada a vocês, desejo um ótimo dia para vocês. Igualmente, mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.